Bom dia, oitavo ano. Hoje a gente vai iniciar o assunto de triângulos, né? Tá no capítulo 8 do livro de vocês, fica na página 167. Então, esse capítulo tem muita teoria, mas também tem cálculo. Então, se liguem nas coisas que eu vou falar agora, porque vai ter muita pergunta teórica no exercício e aí vocês podem responder sem nem precisar pesquisar. Mas tem tudo no livro e vocês também podem procurar muita coisa na internet, tá bom? Então vamos lá. Você já teve curiosidade de observar as pirâmides do Egito? Elas têm a forma de uma figura geométrica espacial, chamada pirâmide. O mais interessante é que essas construções têm suas faces na forma da figura plana mais simples e conhecida por todos nós, que é o triângulo. Essas observações feitas no nosso cotidiano não acontecem somente nas pirâmides do Egito, pois, por mais interessantes e incríveis que sejam, todos os outros polígonos podem ser divididos em triângulos. O triângulo é a mais perfeita forma, já diziam os grandes matemáticos da antiguidade, como Platão. Os egípcios construíram seus túmulos em forma de pirâmides, que possuem faces triangulares. A forma dos aviões e das asas deltas e até a formação do voo dos pássaros são triangulares. Hoje construímos edifícios e casas com telhados triangulares, o formato mais seguro que o homem já criou. Isso nos mostra a real necessidade de realizarmos um estudo aprofundado desse tipo de figura plana. Então, é uma figura bem importante que a gente vê muito em nosso dia a dia. Várias formas do nosso cotidiano têm a forma triangular, né? Então, gente, o triângulo é um polígono. Polígono é uma figura que tem mais de dois lados, né? Então, polígono, o nome já diz tudo, muitos lados. Então, o triângulo é um polígono formado por três lados, certo? E existem vários tipos de triângulo. Então, o triângulo é o único polígono rígido, ou seja, não deformável. Uma vez definidos seus lados, ele não sofre deformações. Então, existem, como eu falei, vários tipos de triângulos, né? Que eu vou pedir para vocês pesquisarem alguns. Tem no livro de vocês e também tem na internet. E a gente também vai falar hoje um pouco sobre o Teorema de Pitágoras, que é para encontrar, por exemplo, ou os catetos de um triângulo, ou seja, o valor de um dos lados, ou o valor da hipotenusa. Então, ó, gente, existe o triângulo isósceles, o triângulo retângulo, que é esse que a gente vai usar para encontrar o valor da hipotenusa ou dos catetos. Existe vários outros tipos de triângulos que vocês vão ver quando vocês estiverem pesquisando. Triângulo equilátero, isósceles, escaleno e assim por diante. Então, agora de início, eu vou ensinar para vocês como se encontra a hipotenusa ou os catetos de um triângulo retângulo, certo? Então, a hipotenusa, ela é o valor que vem de frente com o ângulo. Então, esse valor, ele já pode vir dado no problema ou ele pode vir uma incógnita para você encontrar, certo? Então, a gente vai fazer já uma questão, mas antes eu estou procurando aqui para a gente falar na página. Então, a parte que fala sobre Teorema de Pitágoras está na página 186, certo? Então, estava aqui falando que em qualquer triângulo retângulo, o maior lado é chamado de hipotenusa, sempre. Então, o maior lado do triângulo é chamado de hipotenusa. Vocês vão ver já que eu vou mostrar uma figura para vocês. Então, o maior lado é chamado de hipotenusa do triângulo, enquanto
Os lados restantes são chamados de catetos. Existe um teorema para esse tipo de triângulo, chamado Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ficou uma frase bem difícil, mas vocês vão compreender daqui a pouco quando eu explicar. Então vamos lá para a explicação dessa questão. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu falei que a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo, né? Então, como vocês podem ver, ó, aqui é a hipotenusa e ela está sempre em frente ao ângulo, o ângulo reto, esse ângulo de 90 graus. Então, ó, a hipotenusa sempre está na frente do ângulo, sempre. Ok? Então, agora a gente vai fazer uma questão usando o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz assim, que o quadrado da hipotenusa, eu coloquei aqui essas letras porque a gente usa para representar, mas vocês vão ver na questão o que a gente vai usar. Então, eu posso representar qualquer letra. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Então, aqui, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é x. E é o que eu quero descobrir, porque ela não tem valor. É uma incógnita, né? Então, eu vou descobrir o valor da hipotenusa. Eu já tenho o valor dos catetos, que é 8 e 6. Então, vamos lá. O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Os catetos são esses aqui. A hipotenusa é essa, então, x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado é igual. Quanto é 8 ao quadrado? 64. Mais 6 ao quadrado, 36. X ao quadrado é igual. 64 mais 36 é 100. X é igual. Quando eu tenho um quadrado aqui, vocês já viram isso várias vezes, eu tiro o quadrado e transformo ele em raiz. Então, x é igual, quanto é a raiz de 100? 10. Então, o valor aqui da minha hipotenusa é 10. Então, gente, essa é a aula de hoje. Vai ter umas questõezinhas para vocês resolverem aí na plataforma. Qualquer dúvida é só perguntar. Até a próxima aula.